capítulo 14, a vinda do simbionte. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Caesarpedia, eu sou o César, hoje é 30 de outubro de 2023 e nós vamos agora dar um passo adiante aqui na nossa breve explanação sobre Not in His Image, que é um livraço que foi traduzido por mim com o título de Não a Imagem de Deus, e hoje nós vamos falar da vinda do simbionte. E o que é o simbionte, César? O episódio 8 da história de Sophia acontece depois da metamorfose. Ela já se tornou Gaia, ela já passou por todos os perrengues, a vida já está começando a surgir na superfície terrestre. E ela não está conseguindo lidar com essa vida toda emergindo e passando pelos seus ciclos rápidos, e ela está lá anos e anos e anos, séculos, milênios, e não está dando. Para ela o tempo é diferente do nosso, então nós estamos falando do tempo humano. Aquilo começa a acontecer centenas de milhares de anos e ela está num perrengue desgraçado, ela não consegue lidar com aquilo. Então o que acontece? Os materiais gnósticos originais, se você procurar aqui no Nag Hammadi, você vai encontrar muito pouco sobre isso, tá? Isso daqui não é o suficiente. A gente vai ter que recorrer para o dossiê de acusação, que é o livro contra as heresias, né? O livro escrito para ridicularizar as heresias e não para refutá-las. Apesar de que eles dizem que isso é refutação. Mas a gente vai falar sobre eles depois. O John sustenta que os caras, né, Ireneus, Hipólito e outros caras aí que escreveram sobre os hereges, e que deram a ele, né, a eles o nome de hereges, e colocaram todos no mesmo balaio, no mesmo saco, e tudo herege, né? Esse pessoal, John sustenta, eles não sabiam o que estavam refutando, porque eles não entenderam a história. Eles não entendem como é que uma pessoa, um povo, como é que uma cultura inteira pode não acreditar em Jesus. Esse é o problema deles, e a refutação deles é essa. Ora, se a Escritura diz ao contrário, então eles estão errados. Esse tipo de refutação não serve hoje. Deixa eu ler para vocês aqui um pedacinho do capítulo 14. No episódio 8 da história da deusa caída, Sophia chega à fase em que seu corpo terrestre transborda de vida. Adaptado à escala geológica aceita hoje pela ciência, esse momento corresponderia ao alvorecer da Era Cambriana, há cerca de 585 e 550 milhões de anos, quando o planeta produziu uma profusão de moluscos e muitos organismos já com esqueletos. Um pouco mais tarde, no período Ordoviciano, vieram os primeiros peixes e plantas terrestres. Com uma evolução em velocidade absurda, as variedades da fauna e da flora eram galopantes e prodigiosas. A grande profusão da biota dominou Sophia. Afinal de contas, ela era nova nesse negócio de ficar virando planeta. Então ela deu um freak out. Aquela vida toda brotando no corpo dela e ela, caraca, velho, porra, uau! E é um prazer, e é uma loucura, porque ela tá dando vida, mas ao mesmo tempo ela não sabe como lidar com essa vida. Essa é a beleza do mito. Vamos ver mais um pedacinho aqui? Fontes antigas apresentam uma série de nomes estranhos para os Aeons do Pleroma. O mítico, o entrelaçador, o sem-idade, o silêncio, a profundidade, a união, o autocriado, o prazer, o imóvel e outros nomes. Estes nomes, que ocorrem em grego, não se traduzem de forma significativa para as nossas mentes de hoje, a menos que sejam tomados para designar funções distintas, ações específicas de cada gerador. Assim como as palavras eletricista, baterista, mensageiro. Um mensageiro é alguém que entrega mensagens. O nome conota a função. Da mesma forma, para os nomes estranhos dos Aeons, que se assemelham a agentes biológicos, tais como peptídeo, enzima, cetona e assim vai. Tais termos designam atividades biológicas específicas. Sem um conhecimento abrangente das operações do corpo humano, tais nomes não fazem sentido. Até isso a cultura pré-cristã tinha. Eles tinham um conhecimento mais aprofundado de como funcionava o corpo. Nós precisamos esperar os árabes trazerem de volta esse conhecimento,
porque tudo isso foi destruído aí, né? Séculos antes dos árabes voltarem com a medicina. Os árabes foram os portadores da filosofia grega, porque eles preservaram os livros gregos. Aquilo foi tudo destruído lá na Europa. Na Arábia, não. Na Arábia, eles estudavam a falsafa. Foi um dos pensamentos mais elevados e mais profundos da história da humanidade. Deu no que deu, né? Os caras foram proibidos de estudar. Então veio o simbionte, que é um Aeon. Então, o simbionte, como sendo Aeon, segundo nosso querido John, esse nome deve conotar alguma ação. E qual é a ação que foi escolhida para o simbionte, para ele vir? Os Aeons observam Sophia, debatem, pedem permissão, recebem a permissão e enviam um Aeon. Isso tudo está no texto, tá? Isso tudo está bem detalhadinho aqui. E que Aeon é esse? Qual era a ação específica a ser tomada no caso de Sophia? Simbionte lembra simbiose. Então a ideia aqui é acomodar as emoções da mãe natureza, Sophia, o Aeon, que se tornou Gaia, para que esse Aeon, Sophia, agora Gaia, pudesse continuar emanando e seguir adiante com o plano que ela tinha bolado, que é fazer um meio ambiente para que o Anthropos 10 caísse, emergisse e se tornasse aquilo que foi projetado para ser, que é uma coisa excelente, né? Cujos dons sejam desenvolvidos até a última instância no nível gênio. Cada um de vocês. Esse é o plano. Porque foi assim que os senhores foram feitos. Porque foi assim que os senhores foram feitos, segundo o mito de Sophia. Vocês não foram feitos de nenhum pecado. Não tem problema nenhum aqui. O problema veio com os outros, com a outra narrativa. Então é o seguinte, ele tinha que acomodar a vida que crescia no corpo de Sophia. Ele tinha que organizar aquilo tudo, essa era a tarefa dele. Ele tinha que harmonizar, ele tinha que trazer a simbiose, porque essas espécies de fauna e flora não respeitavam fronteiras. Isso que era a loucura, porque Sophia estava perdendo a cabeça. E ela não vai destruir tudo. Neste ponto, a restauração da narrativa mítica levanta uma questão de scripting, que posso presumir com segurança, nenhum estudioso convencional se atreveria a perguntar, ou mesmo considerar. O desafio é assustador, mas não pode ser ignorado. A história da deusa caída não é meramente uma relíquia de uma religião antiga. É também um projeto atual e contínuo de imaginação, como um filme que está sendo escrito à medida que é filmado. Ao simbionte, a esse agente pode ser atribuído o nome de eclésia, porque eclésia é uma congregação. Então ele congrega toda a natureza. Eu vou continuar lendo. Eclésia deriva do verbo grego kaleo, convocar juntos. A função técnica adequada à intercessão do pleroma seria exatamente isso, o poder de congregar ou agregar. Por todo o mundo natural, espécies diferentes misturam-se, mas mantêm os seus próprios limites. Isso é observável aí fora. É um milagre da vida tão comum que passa sem ser notado. Mas tente imaginar como seria a natureza se tal congregação, se a simbiose estivesse ausente. Imagina, não ia ter fronteira. A gente ouve falar nos documentários sobre a natureza na televisão. Quando eles não estão martelando o climate change na tua cabeça, How dare you? eles estão falando de coisa interessante. Eles falam que se largar quieto, tudo entra no equilíbrio, não é assim? A única criatura que não respeita o equilíbrio de nada somos nós. Mas não é porque nós somos ruins, é porque nós fomos ensinados que aquilo tem que ser dominado e você tem que se proliferar, né? E tomar o mundo, e etc, etc. Então a nossa visão predatória vem de uma outra narrativa, não vem dessa. Então você vê, o simbionte é o Christus, né? Ele vem aqui para ungir Sophia. O Aeon Eclésia teve a missão de vir aqui e harmonizar os humores de Sophia no seu processo de emanação. E o pepino está aí porque em Valentino o nome é Christus. Em outros textos aqui eles usam Christos, Jesus Cristo às vezes, porque aí já tem elementos cristãos, né? Mas não é Jesus, não é o homem, o judeu pregado na cruz. É o Eion Christos. Então, Christos, esquece esse cara, coloca a Eclésia.
Eclésia é a igreja agregadora. A eclésia é a unção do pleroma através do Eion Eclésia para que Sofaia pudesse atingir a harmonia planetária. E você vai tirar o Christus e vai tirar o Eclésia, porque Eclésia, você vai colocar a igreja no meio e vai dar ruim. Então vamos usar simbionte. É um simbionte, ele vem e unge o planeta. E a vida no planeta se torna possível. Sofaia agora, pela intervenção de fora, tem condição agora de lidar com aquela vida toda. E ela consegue organizar aquilo melhor. Porque a própria vida é auto-organizadora e limitada agora. Tudo que ela emana já vem com seus limites a partir de então. Milhões e milhões e milhões de anos, aqui estamos nós, em frente de um iPhone, falando para pessoas que nós não conhecemos, mas que têm interesse em saber a história da deusa caída, que é a sua mãe, Sofaia, o Eion do pleroma. A história sempre faz isso. Tututum, ela te pega e te leva para o pleroma. Né? Foi lá que você foi criado. Então o John fez aqui uma releitura do Ireneus, trocando o termo Christos por simbionte. É como se você mudasse o nome do personagem do filme. O diretor fala, não, esse nome é feio, vamos colocar outro. Vamos colocar aqui John Rambo. Não é mais Braddock. Então a releitura de Ireneus, ladies and gentlemen. O simbionte que habitava nas alturas teve pena da irmã Eion e, tendo se estendido através e para além do Stauros é o limite do pleroma, transmitiu uma imagem a Sofaia, mas meramente como substância, não com o fim de transmitir inteligência. Sofaia só precisava que aquilo fosse arrumado. O simbionte transmitiu a Sofaia forma em forma de inteligência e trouxe cura às suas aflições, separando-se dela, mas não de modo a afastá-las completamente da sua mente. Contra as heresias, livro 1, capítulo 4.1. Então não é o Christus que veio salvar a Sofaia. Não, é o simbionte, é um outro Eion Eclésia, veio agregar. Então ele veio trazer um acalento para a irmã Sofaia, vindo do pleroma e autorizado pelo chefe. E ele ajudou Sofaia a lidar com a própria prole, e here we are today. É disso que se trata o capítulo 14. Falaremos mais no próximo vídeo e entraremos no capítulo 15, o caminho dos reveladores, onde ele vai falar especificamente dos Telestai, esses teachers da humanidade, que foram dizimados por terem uma narrativa diferente e uma visão diferente da realidade da natureza. Vejo vocês lá, um grande abraço.